primeiro lugar, aqui, Senhor, neste altar, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus. Saúde a todos na paz de Cristo. Amém. Amém. Pega a Bíblia, por favor. Abre na revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube, Palavras de Vida, dos irmãos que vão nos assistir no Facebook e no Instagram. Céus abertos sobre a vossa vida. Temos hoje uma palavra de exortação da parte de Deus para todos nós. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, o verso é o 12. Apocalipse, capítulo 2, o verso é o 12. Carta à igreja de Pérgamo. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. No caso, é a terceira carta. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Somente até aí. Vamos louvar o Senhor. Louva assim comigo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Aleluia! Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão Na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, Vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Deus, fala comigo nessa noite, fala com meu irmão, com a minha irmã, fala com todos nós, Pai, segundo o teu querer,
segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Nos restaura, nos renova, nos aviva, nos transforma nessa noite. O querer é teu, o efetuar é teu, o operar é teu. Então fala para a glória do teu nome, Pai. Despedaça todo o mal, quebra todo o mal e nos confirma vitórias aqui nessa noite. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podemos acertar? Olha para ele, Senhor. Queridos, nós temos aqui a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Esta igreja, ela, como as demais igrejas, tinha lá as suas qualidades e os seus defeitos. E nós temos duas formas de aprender na vida. Nós aprendemos com os nossos erros e nós aprendemos com os erros dos outros. Por isso que a gente tem que atentar muitas vezes para os exemplos que a Bíblia deixa aqui supracitado, para que nós observe e atente para não cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. A igreja de Pérgamo recebeu um elogio. O elogio que a igreja de Pérgamo recebeu foi um elogio que vale a pena destacar. Ela conseguiu manter a sua fé mesmo no meio de intensa perseguição. É sabido da parte de todos nós que nós somos vulneráveis quando nós estamos sendo pressionados, coagidos a fazer alguma coisa ou abandonar algum hábito. E essa igreja foi elogiada pelo Senhor por manter firme a sua fé, mesmo no meio de uma terrível perseguição. Porque a cidade de Pérgamo, ela não cultuava apenas um Deus. Ela tinha um panteão de deuses. Não era só um Deus que era cultuado ali na igreja de Pérgamo. Era como se fosse lei, obrigatório adorar a essas divindades. E a principal ali era o imperador. O imperador, ele tinha que ser cultuado como Deus. Uma vez no ano, era obrigado a apresentar sacrifício diante da imagem do imperador na praça central da cidade. Era flores, podia ser qualquer outro sacrifício, mas tinha que apresentar-se diante dele uma vez no ano para o reverenciar e o adorar. E se alguém relutasse, a pena era capital. Não tinha perdão para quem não adorasse a imagem do imperador. E essa igreja, mesmo no meio daquela perseguição terrível, aonde ali era cultuado Zeus, aonde ali era cultuado Esculápio, ela conseguiu manter a sua fé firme. Só que mesmo conseguindo manter a sua fé firme no meio daquela perseguição, a igreja de Pérgamo, ela cometeu alguns deslizes, que é de suma importância que nós vamos observar nessa noite para não cometer. Primeiro, fala que Antipas, a fiel testemunha do Senhor, foi morta entre eles. Vamos para o texto. O que é que o texto diz? Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ali há um elogio, né? Ainda nos dias de Antipas,
minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Uma tradição vai dizer que levaram Antipas perante a imagem do imperador e disseram para ele: Antipas, ou você adora a imagem do imperador, ou você morre. E Antipas disse: eu não vou adorar. No que o general disse para ele: Antipas, não adianta você resistir, o mundo inteiro está contra você. Prostre-se diante da imagem do imperador e adore. Antipas disse: pois se o mundo inteiro está contra mim, eu confesso meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador contra o mundo inteiro. Enfurecido, aquele general usou um dos métodos de morte mais agonizante daquele tempo, que era o touro de bronze. Mandou trazer o touro de bronze. Você sabe o que é isso, Maneiro? É terrível. Essa morte foi considerada uma das mortes mais agonizantes daquele tempo. Era um touro grande, todo de bronze, que cabia apenas uma pessoa dentro. A pessoa era colocada dentro daquele touro de bronze, e debaixo daquele touro era acendida uma fogueira. Você já viu aquelas galaterias que tem aqueles... A pessoa era assada viva. Assada viva. Eu estava lendo uma matéria esses dias, a gente estava falando que o inventor desse método de tortura e morte, ele morreu pelas mãos da sua própria invenção. Você vê como é que é, né? Ele fez esse touro de bronze, foi apresentar para um determinado imperador, e o imperador, também cheio de sangue nos olhos, na boca e no coração, sanguinário, mandou ele entrar dentro do touro de bronze só para ver como é que era. Ele entrou, ele pegou, trancou ele e assou ele vivo para poder testar. Foi terrível. Antipas não negou o nome do Senhor, mesmo diante de uma morte dolorosa, porque o ser humano, isso daqui é psicologia. O ser humano, quando ele está sendo pressionado, coagido, principalmente quando ele está diante da ameaça de morte, sendo torturado, ele confessa até o que ele não fez. Não é assim que fazem? Diante da tortura ali, da pressão, o cara diz até o que não fez, meu irmão. Eu gosto muito de ler determinadas matérias que você vê que aproveita, e eu li que um tempo que havia uma perseguição terrível contra os negros nos Estados Unidos, e mataram um adolescente, um jovenzinho, porque acusaram ele de uma morte que ele não tinha cometido. Vieram descobrir, não sei se foi 15 ou foi 20 anos depois, que vieram descobrir que não foi ele. Ele só confessou porque estava sendo torturado, e diante da tortura ele não aguentou e confessou. E nesse tempo, isso faz tempo, ainda era na cadeira elétrica, né? Então foi uma morte terrível, porque diante da pressão ali, ele não aguenta e acaba confessando. E Antipas permaneceu firme diante da ameaça da morte, mas não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse touro de bronze, ele pode simbolizar diversas coisas hoje. Esse touro de bronze pode ser uma proposta do diabo para as nossas vidas, para nos fazer pecar. Esse touro de bronze pode ser um copo de bebida. Esse touro de bronze pode ser um prato que o diabo nos traz e nos apresenta,
para nos fazer saborear, para que assim nós perca a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Porque o inimigo, como eu preguei aqui terça-feira passada, ele mudou a sua estratégia. Antigamente ele arrancava os crentes de dentro de casa, arrastava para dentro das arenas, jogava para os leões devorar, matava em crucificação de legiões. A maior crucificação que teve de legião foi 10 mil cristãos crucificados de uma vez só. 10 mil cristãos crucificados de uma vez só. Era um método do diabo. Só que ele percebe que essa estratégia não estava funcionando. Porque quanto mais crente ele matava, mais crente aparecia. Quanto mais crente ele exterminava, mais crente surgia. Então ele viu que esse método não funcionou. Então ele resolveu mudar. Ele não quer mais matar as pessoas fisicamente. Ele quer matar elas espiritualmente. Quer roubar delas o desejo de ler a Bíblia. Quer que elas pequem e vivam no pecado. E na mente delas, eles querem colocar, o diabo quer colocar que ela não está no pecado. Continua no pecado, continua no erro, que tu não está no erro, tu não está no pecado. Isso é invenção de homem. A prova é que naquele grande dia, muitos vão chegar para o Senhor Jesus Cristo e vão dizer: ei, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio, eu falei língua. Perceba que o Senhor não vai dizer para aquelas pessoas: mas não fui eu que te usei. O Senhor não vai dizer isso, porque dom de Deus e vocação são dados sem arrependimento. Dom de Deus e vocação são dados sem arrependimento. O Senhor não vai reprovar o que as pessoas fizeram no que diz respeito à operação de maravilhas. O que Ele vai dizer para elas é: aparta-te de mim, tu que praticastes a iniquidade. Então é isso que o inimigo quer. Ele quer que a pessoa se acomode e se acostume com o pecado. Ele quer congelar a mente da pessoa. Ele quer congelar a consciência da pessoa. Ele quer anestesiar. Pronto, a palavra correta. Quando o médico aplica uma anestesia, a pessoa consegue sentir alguma coisa? Não sente. Ele aplica uma anestesia aqui no dente, arranca o dente, você não sente nada. Vai sentir quando a anestesia passa. Quando vai fazer uma cirurgia, aplica uma anestesia. Se for da cintura para baixo, morre tudo, você não sente nada. Corta a perna, corta o dedo, você não sente nada, porque está anestesiado. É o que o inimigo ele tem lutado para fazer com muitos hoje dentro da igreja. Ele quer anestesiar as pessoas. E a igreja de Pérgamo, ela estava caindo em um laço perigoso. Porque dentro da igreja de Pérgamo tinha uma classe lá que seguia a doutrina de Balaão. Números 25. Quem foi Balaão? Filho de Beor, que foi vencido pelo prêmio da ganância. Balaque viu que o povo se aproximou das campinas de Moabe, e ele ouviu falar concernente o poder do Deus daquele povo, e o que Deus estava operando. Aí ele percebe que não poderia vencer aquele povo. Aí alguém diz assim: ei rapaz, mas tem um profeta aí, ele é famoso. Olha aí como ele era conhecido. Ele é famoso, o nome dele é Balaão. O homem tem poder nas palavras, só que Deus era com Balaão. Aí os emissários de Balaque, em concordância com ele, resolvem preparar um prêmio. Um prêmio. Olha onde é que o diabo vai atacar Balaão. Aonde era a fraqueza de Balaão? O dinheiro. Na prata e no ouro. Aí mandaram os emissários. Eu vou fazer aqui uma conjectura e permita-me conjecturar. Mandaram os emissários com os malotes de dinheiro, 200 mil reais. Vamos lá, Balaão, é bem rapidinho. Tu vai lá, sobe um monte, amaldiçoa o povo e volta para tua casa duzentinho, e nós vamos fazer no Pix.
Eu vou contemporalizar a mensagem, me deixa contemporalizar, né? Vai ser bem rapidinho, 200 na sua conta. Aí o profeta se treme todinho. Porque tem gente que não consegue ver dinheiro não, né? Sim, o profeta se treme todinho. Aí ele vai falar com Deus. O profeta se treme todinho. Vai falar com Deus e eu disse, ele não vai, o povo é meu. O povo é meu. Eu que abençoei. Aí disse, não, Deus disse que eu não vou, vocês podem ir. E eles voltam para casa. Só que eles perceberam que o profeta, ele ficou arrastando a asa. Eles perceberam essa fragilidade dele. Porque se ele tivesse sido taxativo e rejeitado de imediato, eles iam ver, rapaz, o profeta aí é sério, não se vende não. Mas como eles perceberam a fragilidade dele, que o diabo é assim, ele vai ficar te rodeando, e ele vai ficar te mapeando, ele vai querer descobrir onde é teu ponto fraco, aonde ele vê que tu tem uma inclinação, uma fraqueza, é ali que ele vai te atacar. O que foi que eles fizeram? Eles viram que ele tinha uma inclinação para a avareza. Eles viram que ele tinha uma inclinação para o ouro, para a prata, ele se vendia. Porque ele não relutou, ele se entregou bem rapidinho. Ele não foi de primeira, porque Deus repreendeu ele. Deus repreendeu. A prova é que quando os emissários foram, que eles voltaram com uma proposta maior, como eles contaram para Balaque que o profeta tinha se tremido todinho, aí Balaque disse, ih, rapaz, eu já sei, aí já está no nosso papo, já está na nossa. Leva agora 1 milhão. Leva 1 milhão agora. Não tem nem perigo, é batata, ele vai voltar com vocês. Eles foram lá, levaram uma proposta de 1 milhão. Ora, mas rapaz, quando o Balaão viu, meu irmão, o Balaão se tremeu mais que vara verde. Deus, presta atenção, Deus já tinha falado que não. Diga comigo, Deus já tinha falado. Não. Irmão, quando Deus fala não, é não. Aleluia! Glória a Jesus! Quando Deus diz não, é não. Deus já tinha falado, não vai. Olha o que, irmãos, tem pessoas que querem brincar com o pecado. Com o pecado ninguém brinca. Com o pecado ninguém brinca. Eu já contei para os irmãos aqui que um tempo desse eu estava trabalhando, agora eu estou trabalhando em empresa fixa, mas um tempo desse eu trabalhava por contrato. Você sabe o que é contrato, né? Faz um contrato com a empresa, existe em cartório e tudo. Contrato de 1 ano, 2 anos, prestar serviço para cada empresa, tudo bem direitinho. Ela tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com ela. E aconteceu que eu estava prestando serviço com uma empresa e o diabo setou uma pessoa. E essa pessoa estava me perseguindo dentro da empresa. Era uma mulher. Primeira coisa que eu fiz para cortar logo a ocasião do diabo, conversei com a minha esposa. Depois que eu conversei com a minha esposa, que eu percebi que o negócio o tempo estava fechando, que a pessoa não estava parando, eu cheguei para a minha esposa e disse, rapaz, eu vou ter que quebrar o contrato. Embora você precisou pagar uma multa, mas é melhor sair. Porque a Bíblia não nos manda ir para cima da prostituição. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Fugir da prostituição. Porque carne não se converte. Então o que eu ia fazer? Eu ia fugir. Ia quebrar o contrato. Poderia ser que eu tivesse alguma perca financeira, mas Deus ia me honrar. E Deus foi tão fiel, irmãos, que Deus já sabia do meu coração, já estava certeiro. Já tinha conversado com a minha esposa, estava tudo certo que eu ia conversar com o homem lá, que não ia dar mais para me prestar serviço para a empresa dele. Que na semana que eu estava determinado a fazer isso, Deus preparou lá algo
que aconteceu na empresa, aconteceu algo lá, e o Senhor foi, através desse acontecimento que houve, o Senhor foi e arrancou essa seta da mente e do coração dessa mulher. Eu nunca me alegrei, irmã Neuda, por uma pessoa ficar com raiva de mim, me detestar. Mas nesse dia, irmão, eu me alegrei. Eu me alegrei, porque alegre. Porque aconteceu algo entre nós na empresa, em termos de profissionalismo, que houve um erro, e ela, para escapar da bronca, jogou a culpa em cima de mim, e eu provei como 1 mais 1 é 2, que a culpa não era minha, era dela. Então, essa mulher ficou com raiva, ficou com ódio de mim. E eu fiquei com alegre, porque através daquilo dali, a seta saiu da mente dela, ela falou de me perseguir. Você está entendendo? Então não precisou quebrar o contrato com a empresa, continuei trabalhando lá do mesmo jeito, ganhando meu dinheiro, e tudo certo. Mas Deus, Ele me honrou, porque eu ia tomar a decisão certa. Eu não ia ficar lá, se continuasse. Balaão sabia que ele tinha esse declínio para a avareza. Então ele teria que, na primeira vez, dizer o quê? Ó, a porta de casa aqui é a serventia da rua para vocês, pode ir embora. Quero conversa não. Esse povo aí é o meu mesmo povo, serve o mesmo Deus que eu sirvo. Voltem para trás, eu não vou amaldiçoar esse povo, porque esse povo foi abençoado por Deus. E o que Deus abençoa está abençoado. Só que em vez de Balaão mandar eles embora, ele mandou eles ficar e dormir. Ficai aqui que eu vou falar com o Senhor. Falar o quê? Se Deus já tinha dito que não era para ir. Deus não compactua com o que é errado, irmão. Tem pessoas que vivem no pecado, vivem no erro, e pensam que Deus está aprovando porque tem dom. É por isso que muitas pessoas que têm dom, irmão, vão perder a salvação. Ah, porque a igreja está lotada. Ah, porque Deus revela, irmão. Balaão tinha as visões de Deus, era de olhos abertos. Olhos abertos. E Deus não tinha falado? Deus não tinha dito para ele não ir? Ele insiste com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Em hipótese alguma, brinque com o pecado. Fuja dele. Coloque-se a maior distância possível, porque é muito mais melhor para você. O fim dele foi um fim triste, horrível, porque ele brincou com o pecado. E como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Ele morreu. O povo de Israel, por ordem de Deus, o assassinou, o matou. Porque ele quis brincar com o pecado. Se deixou ser vencido pela prata, pelo ouro, pela ganância. E esta igreja, a igreja de Pérgamo, tinha um grupo lá que seguia a mesma doutrina de Balaão. A mesma doutrina de Balaão. Meu irmão, nós não vamos viver muito tempo para cometer muitos erros. Então eu tenho que aprender com os meus e com os teus. Eu tenho que aprender com os meus e com o erro das pessoas. Então eu vejo uma pessoa cometendo um erro ali. Eu costumo ter até um ditado que eu digo, quando as pessoas vêm conversar comigo, determinadas histórias, que eu digo assim: rapaz, a história, quando a pessoa começa a me dizer, eu já digo logo, a história é a mesma. O que muda aí é só os protagonistas. Porque a cena se repete sempre. Se repete sempre. E a pessoa sabe que vai dar naquilo, é errado, mas continua. Continua. Sabendo que está errado. Poxa vida, eu não já vi que uma pessoa ali estava indo, tinha um buraco lá na frente, não caiu dentro do buraco? O que eu quero indo na direção do mesmo buraco? Você vê a pessoa naquelas práticas, você vê a pessoa naquela vida, você vê o fim,
a decepção, a frustração, a ruína, ao invés de ser exemplar com o exemplo da pessoa, você vai lá e comete os mesmos atos que ela estava cometendo. Que nós possamos nessa noite aprender com a igreja de Pérgamo e entender que nós não podemos e nem devemos compactuar com aquilo que é errado. Com o pecado nós não podemos ser amigáveis. Não seja amigável com o pecado. Fica aqui pecado na minha casa, dorme. Ou com pessoa que quer fazer você pecar. Eu vou estar andando com pessoa que quer fazer o pecado, irmão? O que é que ele quer aceitando na casa dele? 2 homens que queriam tirar ele da presença de Deus. O que é que eu quero andando com pessoas que não compactuam com a mesma fé que eu professo? Se a pessoa me respeita, porque o respeito é direito de cada um de nós. É obrigatório. É obrigatório. Mas eu não posso compactuar em hipótese alguma. Uma palavra, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Isso daí todo mundo faz. Aí Balaão aceita na casa dele 2 homens que estavam indo lá para levar ele para a morte. É a realidade. Eles estavam levando Balaão para a morte. E ele aceitou eles dentro da casa dele. E ele andou com eles. E ele abraçou eles. O diabo, ele é estrategista. Nós temos que abrir os nossos olhos e entender que o diabo não é um meninozinho besta que se engana com um pirulito, com um xilito, com a pipoca, não. Ele vai vir sorrateiramente, meu irmão. Sapatinho de lã, de algodão, sem fazer barulho. Ele vem com voz mansa, voz suave, bem brando, para iludir, para fantasiar. Aí quanto menos nós percebemos, aí pronto, aí ele se manifesta, meu irmão. Aí ele pega. Por quê? Porque eu não tive visão espiritual para entender que o diabo estava armando contra a minha vida no mundo espiritual. Pérgamo significa casamento. A igreja que era casada com o pecado. Nós não podemos fazer aliança com o pecado. Eu tenho que fazer aliança com quem tem pacto com Deus. Já ouviu falar da história de Josafá e Acabe? O que tem a ver Josafá fazer aliança com Acabe? Acabe era crente? Acabe era um desviado, manipulado, marionete nas mãos de Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônia. Uma idólatra, uma feiticeira, uma bruxa, que mandava e desmandava na vida de Acabe, que perseguiu os profetas, que arrancou os altares do Senhor. Aí Josafá vai e faz aliança com Acabe. Crente não pode estar fazendo aliança com o profano. Crente não pode estar compactuando com o pecado de ninguém. Sempre é bom, irmão, a gente ter testemunho para contar. Eu trabalhei numa empresa, aqui foi verídico. Eu trabalhei numa empresa que tinha muita coisa oculta, né? Pense nos embaraços de adultério que tinha. Tinha muito embaraço de adultério. Aí tinha um adúltero lá que ele fazia as presepadas dele e vinha contar para mim, casado e tudo. Eu disse, cara, não quero saber disso não. Não, irmão, não quero saber disso não. Irmão. Sabendo disso, meu irmão, é perto da minha consciência. Viu? Agora você se converte. Quer bem dizer que tu não faz não. Meu irmão, se converta no nome de Jesus Cristo. Viu? Sempre importante de eu me sinto mal, meu irmão. Eu me sinto mal. Tá? Porque você é melhor não saber do que saber, porque vai perturbar a sua mente. Né? O certo é você orar, pedir para Deus converter, fazer a obra. Agora imagina se ele viesse conversar comigo, os adultérios que ele fazia, as coisas que ele fazia, e eu desse cabimento. Ele dizia, irmão, não quer com a gente comprar tu também não?
Porque você não pode compactuar com o pecado. Pecado você não brinca. Pecado você tem que cortar logo. Muitas pessoas caem, irmão, e se deixam ser seduzidas pelo diabo, porque vão brincar com o pecado. Por que Sansão ele foi vencido? Ou você acha que Sansão ele não sabia que Dalila ela queria matar ele? Sansão sabia, meu irmão. É porque ele estava enfeitiçado pela luxúria. O desejo que imperava na carne dele era tão terrível por aquela mulher que o cegou em todos os sentidos. O cegou. Por quantas vezes Dalila amarrou Sansão e ele se soltou? E ela dizia: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Será que ele não percebeu que ela estava querendo matar ele? Ele brincou com o pecado. Com o pecado ninguém brinca. E nem podemos, em hipótese alguma, se sentar, estou falando de intimidade aqui, se sentar à mesa, partilhar das nossas intimidades, compactuar com pessoas que querem nos conduzir e levar para uma vida de pecado. Eu vou querer amizade com quem quer me fazer pecar contra Deus, meu irmão? Um dia, um amigo meu, fala amigo força de expressão, quando eu não servia a Deus, aí, quando de repente ele soube que eu estava na presença de Deus, aí eu me encontrei com ele, ele dizia: aí, Damião, como é que tá? Tudo bem? Pegou na minha mão. Aí olhou para mim e disse assim: aí, cara, eu tô sabendo que agora tu é crente. Eu disse: glória a Deus. Esse negócio de crente, mas me puxou pela mão, vamos beber logo uma cerveja aqui. Eu já fechei a cara, olhei para ele. O pecado você não brinca não, viu? Fechei a cara, olhei para ele, olhei para ele: não quero saber não. Não sei o que eu saí, foi de perto, ele falou sozinho. Brinco com o pecado não, meu irmão, viu? Não, eu vou só me assentar aqui, vai. É 2 minutos, tá com um copo de cerveja na boca. Ai, o diabo me derrubou! Sonha, foi o diabo que ele derrubou, foi tudo que foi para cima. Não adianta não, meu irmão. Não adianta não. Não adianta inventar desculpa. Com pecado ninguém brinca. Não tem meio termo com o pecado, não tem conversa com o pecado, nem com pessoas que querem nos fazer pecar. A pessoa sabe que eu sou um servo de Deus. O que essa pessoa quer me chamando para beber mesmo? Essa pessoa quer meu bem? Não quer. Então eu vou respeitar ela. Eticamente eu vou me sair. Agora, se ela insistir, eu vou ter que usar um pouquinho a autoridade. Porque tem pessoas que, no nome de Jesus Cristo, tem uns 600 demônios nos corpos. Porque é você conversando, falando com mansidão, mandando a pessoa se dar o respeito, sair, e a pessoa fica insistindo. Fica insistindo. Você não pode e nem deve brincar com o pecado. O problema desse profeta foi que ele recebeu os homens em casa. Ele já sabia que ele tinha um declínio, irmão. Ele tinha um declínio. Imagine um homem que acabou de se converter. Ele era um alcoólatra nato. Era movido direto a álcool. Aí o cara se converte, está servindo o Senhor 3 meses de crente. Aí ele vai passando na esquina, lá no barzinho do fulano, onde ele ficava antigamente. Aí os amigos dele: vem aqui, cara, senta aqui, vamos conversar. Aí ele passa, senta lá, fica conversando. Você acha que isso vai progredir? Se ele continuar direto, sentando lá, proseando, conversando com eles bebendo na frente dele, ele sentindo o cheiro lá do mijo do bicho. Daqui a pouco ele está bebendo de novo. Porque o que ele tem que fazer? Ele tem que se afastar. Não é se afastar das pessoas. Não, em hipótese alguma. Ele tem que pregar a palavra para eles. Ele tem que pregar a palavra, anunciar Jesus Cristo e a este ressuscitado. Porque ele não pode se assentar lá com eles e ficar proseando, conversando assuntos que não vão trazer nenhuma benfeitoria, nenhuma edificação. Ele tem que fazer o papel dele de servo de Deus, de anunciar o Evangelho. Porque a igreja de Pérgamo, ela estava casada com o pecado. E para encerrar, tinha outra classe.
tinha lá aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Uma tradição antiga vai dizer que Nicolau é um dos 7 diáconos que foram instituídos por Deus através do ministério dos apóstolos, lá em Atos, se me falha a memória, Atos capítulo 7. Nicolau, ele se apostata da fé, abandona a fé pura e genuína e cria uma seita. A seita de Nicolau, ela é alimentada por uma filosofia de vida que já era prevalecente na época, que era o gnóstico. A doutrina gnóstica afirma que a alma e o espírito são incontamináveis, a carne para nada presta. Então, dentro da filosofia gnóstica, eles apregavam da seguinte maneira: o pecado que você cometer na carne não vai contaminar o seu espírito. Ou seja, você gosta de beber uma cachaçinha? Continue bebendo a sua cachaçinha, que não tem nenhum problema, não vai contaminar o seu espírito. Você gosta de dar uma puladazinha de cerca, adulterar? Continua adulterando. Estava pegando só uma, pega duas. Estava pegando duas, pega, não tem nenhum problema. Isso daí é natural, porque não vai contaminar o teu espírito e a tua alma. Era a doutrina gnóstica. E a doutrina dos nicolaítas era influenciada por essa filosofia. Glória a Deus. O que prevalecia era a libertinagem. Ou seja, o cristão poderia viver uma vida desregrada, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, porque ali também eles lançavam outro pensamento: uma vez salvo, salvo para sempre. É a doutrina da predestinação. Levantou a mão para o céu, confessou a Jesus Cristo? Confessei. Descansa o teu coração, irmão. Vai beber, vai fumar, vai se prostituir, vai adulterar, já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Era o pensamento que eles tinham. E ali também, olha aqui na igreja de Pérgamo, também tinha essa classe que seguia a doutrina dos nicolaítas. E todos nós sabemos que para entrar no céu tem que ser santo. Diga comigo, tem que ser santo. Começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Sede santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do Senhor. Fiel ao que vos chama, que também fará. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que essa igreja era uma igreja casada com o pecado. O pecado, eu não quero nem paquerar, que dirá casar. Cuidado, porque antes do casamento vem a paquera, é ou não é? É ou não é, irmão Deus? Então, com o pecado, não queira assunto com o pecado. Olha como a Bíblia é fidedigna. O que foi que Tiago falou? Que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme. E o que foi que João falou? Que a amizade do crente com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, se Deus não quer que eu seja amigo do mundo, ele está falando mundo sistêmico, ele está falando pecado, ele está falando da lei que impera neste mundo tenebroso, que quer nos conduzir a uma vida de pecado e de concupiscência carnal. Se aqueles que se tornam amigos do mundo se constituem inimigo de Deus, que dirá aqueles que estão paquerando, andando já para o namoro e já marcaram o noivado e já vão se casar? Ninguém pode, em hipótese alguma, paquerar com o pecado, paquerar com o mundo, porque é algo perigoso. Fuja, corra, não se sente na mesa,
E quando fala em se assentar com a mesa, irmão, pelo amor de Deus, me interprete da forma correta. Se assentar é trazer para perto, é colocar dentro do teu ciclo de amizade pessoas que querem fazer você pecar. Que tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem, já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu estar em uma determinada festa de empresa e uma pessoa do meu lado pegar um copo de cerveja e me oferecer. E era crente. Que é isso, pastor? Era crente. Tu quer pecar, tu quer cair, cai sozinho, meu irmão. Quer fazer coisa errada? Quer, faz sozinho, não convida ninguém não. Nós temos que dobrar e redobrar a nossa vigilância. Se você vê que a pessoa quer lhe levar para uma vida errada e para o pecado, meu irmão, as conversas com essa pessoa tem que ser bom dia, boa tarde e boa noite. Não deixa eu chegar, não chega perto não, pelo amor de Deus. Não, se aproxima para dar uma pedrada. Se aproxime e dá o golpe de Jesus de Nazaré. Eu peço para o anjo me derrubar de uma espadada. Né? Ninguém pode compactuar com esse tipo de coisa não, irmão. No nome de Jesus Cristo, nós vamos ser Filadélfia. Nós vamos se casar com Cristo, Ele que é o nosso noivo. E Ele está nos aguardando. Então vigia, crente. Fica atento, fica apercebido e não deixa em hipótese alguma o diabo roubar a tua bênção. Que nós possamos ter aprendido com a igreja de Pérgamo nessa noite. Que foi uma igreja que manteve a sua fé, mas também teve os seus declínios, as suas falhas e os seus defeitos. Que o Santo de Israel continue nos abençoando. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube, Palavras de Vida. Céus abertos sobre a vossa vida. Compartilha, tá bom? Deixa o teu gostei e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.